Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, dia 5 de setembro de 2025, nós estamos vivendo a 22ª semana do tempo comum. E é uma bênção estarmos aqui hoje às 5h24 da manhã para juntos meditarmos no Santo Evangelho. Você que está entrando ao vivo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse programa. Você que vai assistir esse programa ao decorrer do dia, seja bem-vindo também. Deus te abençoe, a tua vida seja para louvor e glória do nome do Senhor. Amém? Vamos ver quem já chegou por aqui. Ieda Almeida, Deus abençoe, irmã Ieda, nessa manhã. Ramon Martins, Deus abençoe nessa manhã. Daniele Almeida, minha esposa, Deus abençoe nessa manhã, já caminho do trabalho. Denise Maria, Deus abençoe nessa manhã. E a todos os irmãos e irmãs que estão entrando. Amém? Que Deus possa abençoar poderosamente a nossa vida. Denise Souza, Deus abençoe. Denise, eu deixo meus sentimentos, tá? Pela perca do seu tio no dia de ontem, que o Senhor Deus traga consolo, né? E nós também abençoamos a vida de Nilson, que ontem também celebrou o seu aniversário natalício, né? Que Deus possa abençoar ele e toda a sua casa. Amém? Patrícia Alexandrino, Deus abençoe nessa manhã, no nome do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, vamos ler o Evangelho. O Evangelho de hoje é Lucas 5. Lucas 5. Hoje também nós consagramos a água da aliança. Então, se você consagra a água, pega a sua água, dá tempo de você pegar, deixa aí pertinho de você, porque nós cremos no poder e na ação do Espírito Santo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Lucas 5. Glória a Deus. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de Jesus jejuam com frequência. Os discípulos de João jejuam com frequência e fazem oração. Assim também os discípulos dos fariseus. Os teus discípulos, porém, comem e bebem. Jesus respondeu: vocês acham que é possível fazer os amigos do noivo jejuarem enquanto o noivo está com ele? Mas virão dias em que o noivo será tirado no meio deles. Nesses dias, então, eles vão jejuar. E Jesus lhe disse ainda uma parábola: ninguém rasga o retalho de roupa nova para remendar uma roupa velha, porque a roupa nova ficaria rasgada e o remendo novo não combinaria com a roupa velha. Palavra do Senhor. Graças a Deus, amém? Que Deus possa nos abençoar no dia de hoje, amém? Amados, algumas pessoas elas estão com dificuldade para comentar na live, né? Evangelista Antônia Lúcia, irmã Cleide Luiz, eu não estou conseguindo marcá-la. Eu ainda não consegui parar para olhar isso, ver o que está acontecendo na configuração. Mas nós vamos estar tentando resolver isso o mais rápido possível para que essa interação, né, de vocês comigo aqui não fiquem comprometidos, tá bom? Então, se você não conseguiu comentar a live, depois você só me sinaliza, porque eu preciso saber o que está acontecendo, se é alguma coisa do Facebook, é alguma coisa da configuração. E aí a gente vai tentar entender, né, o que está acontecendo para que as pessoas não consigam comentar na live, como algumas eu já citei aqui. Irmãos e irmãs,
Jesus aqui, ele traz um ensinamento, tanto para os fariseus da época, tanto para os discípulos, quanto para mim e para você. Amados, o jejum, ele é algo muito poderoso. O jejum não é poderoso porque traz bênçãos. O jejum, ele é poderoso porque ele nos prepara para encontrar com Jesus. Todas as vezes que eu mortifico a minha carne, todas as vezes que eu deixo a minha carne fraca e eu fico sensível ao Espírito de Deus, eu tenho um encontro maior com Jesus. Todas as vezes que eu jejuo, todas as vezes que você jejua, é como se você estivesse marcando um encontro mais íntimo com Jesus. Porque existem diferenças, não é verdade? Uma coisa é eu sentar com a Deise e Maria e tomar um café juntos, olho a olho, não é verdade? Outra coisa é eu conversar no WhatsApp, que também é difícil. Ontem a gente até fez isso, né, Deise? A gente trocou algumas mensagens, mas é difícil. Então, amados, existem encontros profundos e existem encontros rasos. O jejum é um encontro profundo que nós temos com Deus. Por isso, nós precisamos ter a prática do jejum na nossa vida. Porque quando eu jejuo, não é só ficar sem comer. Porque só ficar sem comer parece difícil, mas não é. Sabe por quê? Quando você vai fazer um exame de sangue, você precisa ficar sem comer. Mas não é um jejum. Quando você está na rua, sai de manhã e vai para a fila de um hospital, de um banco, e ali não tem nada para você comer durante todas aquelas horas, você pode ficar sem comer, mas você não jejuou. Porque você está sem comer, mas você está reclamando, você está ali sem comer, mas você está criticando, você está ali sem comer, mas você está olhando as coisas que estão acontecendo. Então, o jejum não é ficar sem comer. O jejum, ele é eu me separar para o encontro com Deus. Ficar sem comer faz parte do jejum. Eu estou em um encontro com Deus e aí eu vou me dedicar totalmente o quê? A Deus. E se Deus ele é espírito, então eu vou procurar me dedicar às coisas espirituais. Nós estamos vivendo uma época muito ruim e que todos nós somos contaminados de alguma forma. Quer ver? Às vezes nós estamos numa mesa com várias pessoas importantes e daqui a pouco o assunto termina e daqui a pouco está cada um no telefone. Marcamos um encontro para conversar, fazer trocas e daqui a pouco perdemos o foco, estamos cada um num telefone, cada um olhando uma coisa. Nós precisamos entender que com Deus não dá. Com Deus eu preciso me entregar corpo, alma e espírito. Por isso, quando eu tiro um tempo de consagração, um tempo com Deus, eu também me abstenho de quê? Da comida e da bebida. Então, você precisa entender nessa manhã que jejum é um tempo de separação. É um tempo de encontro. Todas as vezes que você vai jejuar, é um tempo de encontro com Deus. Ah, pastor, então eu não posso colocar propósitos para poder jejuar? Pode sim.
Só que você vai se encontrar com Deus nesse tempo de consagração, e aí Deus vai te dar a direção do que fazer naqueles propósitos. Isso não vai garantir que Deus vai te dar aquilo que você quer porque você está sem comer. Não. Precisamos ter a clareza na nossa mente do que Deus está fazendo naquele momento da consagração e jejum. Quando esses homens aqui questionam Jesus, os mestres da lei, eles vão acusar os discípulos de não jejuarem. Por quê? Porque eles vão dizer que os discípulos de João jejuam e oram com frequência. Que os discípulos dos fariseus também oram e jejuam com frequência, mas os discípulos de Jesus, não. Só que Jesus vai ser muito enfático. Como é que pode os convidados de um casamento jejuar com o noivo presente? Jesus está dizendo assim, eles não precisam jejuar porque eles já se encontraram comigo. Eles estão comigo. Eles estão vivendo a plenitude do que é estar com Jesus. Naquele momento ali, eles não tinham Jesus apenas na Eucaristia, eles não tinham Jesus apenas em espírito, eles não tinham apenas a presença espiritual de Jesus, não, eles tinham Jesus, corpo, alma e espírito. Eles não precisavam ir ao encontro. Encontrar quem? Se quem eles vão ao encontro estava ali no meio deles. Então não havia necessidade de fato dos discípulos jejuarem. Se o jejum é encontro. Se jejum é eu ir até Jesus por um tempo de relacionamento com eles. Eles tinham esse tempo de relacionamento. Os discípulos de João, não. Os discípulos dos fariseus também não. Mas os discípulos de Jesus tinham. Por isso, amados irmãos e irmãs, eles não precisavam jejuar. Mas aí Jesus vai dizer, vai chegar tempos que o noivo será tirado, e aí sim eles jejuarão. Tá entendendo? Haveria um tempo em que os discípulos precisariam buscar a direção de Deus, de Jesus pelo Espírito Santo, e aí sim eles iriam para quê? Para o lugar do encontro. Eles iriam jejuar para estarem direcionados por Jesus. Por quê? Porque eles não teriam mais Jesus corpo, alma e espírito. Mas por isso eles iriam precisar ir para a tenda do encontro. O jejum é a tenda do encontro. Aqui agora não, mas depois eles precisariam. Assim como até hoje eu e você precisamos. Assim como eu e você precisamos estar sempre na presença de Deus, em oração, jejum e esmola. Quais são as ferramentas cristãs? Quais são, Deus, as armas que o crente nunca pode deixar? A oração, o jejum e a esmola. Por quê? Porque são atos de piedade. Quando eu deixo de orar, eu estou correndo um sério risco de ser cristão. Porque cristão vive de oração. Quando eu deixo de jejuar, eu estou correndo um sério risco de deixar de ser cristão. Porque o cristão, ele jejua para ir se encontrar com Deus. Ele mortifica a carne dele. Se ele olha muito a internet, ele vai desligar os dados móveis. Se ele fala muito, ele vai ficar calado.
Se ele gosta de comer bastante, a carne dele vai sofrer. Por quê? Eu sofro na carne para o meu espírito se fortalecer e ouvir Jesus. Então eu preciso entender nessa manhã, nós precisamos entender nessa manhã, que é tempo de oração, jejum e esmola. Se eu deixo de fazer esmola, de dar esmola, eu posso estar deixando de ser cristão. Ah, pastor, outras religiões dão muito mais esmola e ajuda muito mais o próximo do que talvez os cristãos. Só que jejum, oração e esmola, eles precisam andar junto. Não adianta você dar só esmola. Não adianta você só orar ou você só jejuar. É um conjunto. Jesus, ele é um Jesus completo. Lembra de um louvor que está muito em alta? Pois eu sirvo um Deus que não é por a metade. Ele é um Deus de obras completas. Por isso, todos os princípios de Deus são princípios completos. E nós precisamos pedir a graça de Deus. Senhor, os discípulos não precisaram jejuar no primeiro momento, mas depois eles jejuaram. Eles foram ao encontro. E eu preciso também ir ao encontro. Ao encontro de Jesus, porque só em Jesus eu tenho respostas para as minhas questões. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje e que possamos pedir a sua misericórdia para com as nossas vidas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã, amados irmãos e irmãs. Estou muito ainda resfriado, Temos vivido dias difíceis. Nós vamos continuar orando pela vida do meu pai, que está passando por um processo de enfermidade, mas que nós cremos na cura, amém? Vamos continuar orando pelo pastor Damião, que ainda continua internado. Vamos continuar orando pelo irmão, meu Deus, o nome dele está na minha cabeça. Pelo irmão Renato, da igreja de Pantanal. Vamos orar nessa manhã em especial pela família da Denise, que perdeu ontem um ente querido, seu tio, irmão da sua mãezinha. Vamos também dar ações de graça pelo filho dela, que ontem também celebrou um dom da vida. Vamos estar orando por todos os nossos pedidos pessoais. Vamos orar pelo mundo que sofre, pela igreja do Senhor na face da terra. Pai, muito obrigado nessa manhã por esse evangelho tão lindo, esse evangelho que o Senhor nos ensina a vivê-lo. Que nessa manhã, Senhor, nós possamos entender que jejum é encontrar-se com Jesus. Jejum, Senhor, é eu ir até a tenda da presença sem alimentar minha carne de nenhuma forma. Que o Senhor possa, Senhor, estar nos ajudando, Deus, a orarmos mais, a jejuarmos mais, a darmos mais esmola e cumprirmos a Tua vontade. Que esse evangelho de hoje se cumpra não somente na minha vida, mas na vida de todos os meus irmãos que estão aqui presentes nessa live ou vão ouvir no decorrer do dia. Pai amado, abençoa, dá livramento. Senhor, nessa manhã, Senhor, traz consolo, traz a cura, porque Tu és o Deus de obras completa. Por isso, Senhor, nós falamos aqui no nome do pastor Damião. Senhor, nós apresentamos o meu pai nas Tuas mãos. Nós apresentamos o irmão Renato. Nós apresentamos nessa manhã a família Souza, Senhor,
que celebrou o dom da vida do Denilson, mas, Senhor, chorou o luto, Deus amado, do Tom. Que o Senhor Deus, nessa manhã, Deus, traga consolo para a família Souza, continua cuidando deles, porque o Senhor é o Deus que tem os sustentado. Pai, nessa manhã abençoa a nossa vida, consagra nessa manhã a água da aliança, para que esta água seja, Senhor, um sinal vital do Teu poder. E aonde ela for ingerida, aspergida ou derramada, haja a manifestação e o poder da graça de Deus. Nós oramos nessa manhã, Senhor Deus, por tudo, pela igreja da face da terra, pedindo ao Senhor a Tua graça e a Tua misericórdia. Pedimos ao Senhor nessa manhã a Tua bênção, pedimos ao Senhor assim a Tua proteção, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, o meu refúgio, Deus meu em quem confio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas asas e sob as suas penas estarás seguro. A sua verdade é um escudo broquel. Não te assustará no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da mortandade que assola meio-dia. Caminho ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todas as tuas coisas. E que nessa manhã, essa palavra de Deus se cumpra sobre você, no nome do Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Gente, Deus abençoe você, nós vamos receber a bênção do Senhor. Eu não consegui orar o Salmo 91 todo, irmãos, porque eu me confundo nele. Eu não sei onde eu botei a oração do Salmo 91 aqui. Eu tô aqui toda hora, no decorrer da live, procurando o Salmo 91. Porque quando ele tá aqui, eu consigo levar ele todinho. Mas você não deixe de receber a aliança do Salmo 91 sobre a sua vida. Amém? Receba a bênção do Senhor, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. O povo de Deus diz: amém. Irmãos, quero deixar um convite muito especial aqui. Amanhã e domingo é aniversário da Igreja Metodista no Parque Suécia 1. E eu queria convidar todos vocês são os meus convidados para estar aqui celebrando a Deus junto comigo, na igreja a qual eu fui designado a servir, e vai ser um tempo de muita bênção, 33 anos. Então, em nome de Jesus, se você não tiver compromisso na sua igreja, se você não tiver alguma outra atividade já marcada, vem contar com a gente, vai ser uma bênção no nome do Senhor. Fique com Deus, graça e paz. Até segunda-feira. Deus abençoe a todos.